Bom, seguinte, cara, aqui a gente vai estudar então funções no JavaScript, né? Funções construtoras. O que é isso? Vamos dar passos pequenos. Primeiro que a gente tem que entender que a gente tem como organizar dados no JavaScript. Quero organizar o dado de uma pessoa, tá bem? Pessoa. Essa pessoa qualquer, ela tem um nome, tá bem? O nome dela, Goth. Essa pessoa tem uma idade. A idade eu não sei, vamos colocar 17. E essa pessoa, ela tem uma funcionalidade. Andar. Andar é uma boa funcionalidade, né? Espero que esteja conseguindo andar. Cancele log, vamos colocar aqui andar, por exemplo. Document write, andando. Ou seja, é uma maneira de eu organizar os dados. Tudo bem, pessoal? É criando um objeto. Isso daqui a gente chama, pessoal, de Object Literal no JavaScript. Então você já está aprendendo um conceito novo. Object Literal. Show de bola? Você está aprendendo Object Literal. Significa que se eu quiser criar uma outra pessoa, literalmente eu preciso construir esse objeto de novo. Só que aí é uma pessoa 2, tá? Literalmente eu tenho que fazer tudo de novo. Aqui vai ser a pessoa 2, a idade é 18. E o andar também, vamos colocar ali. Enfim, você já entendeu, né? Ou seja, literalmente, se eu tiver que fazer 200 pessoas, eu tenho que fazer isso 200 vezes. Faz sentido? E se tivesse uma função que pudesse construir para mim esse objeto e me responder o objeto ao invés de eu fazer tudo isso daqui sempre? E se tivesse essa função? Vamos lá? Função construtora. Como que vai funcionar? Aqui, ó. Bom, eu espero que a pergunta do colega seja da factory function. Fica de coisa. Então, a function pessoa, ela vai retornar um objeto. Esse objeto tem nome, e aí, ao invés de eu passar o nome aqui, eu vou pegar o nome aqui, tá bem? Nome. Ela tem uma idade. Ao invés de eu definir a idade aqui, eu vou passar a idade aqui. E aí, a função de andar, vamos supor que todo mundo anda mesmo. Só pra gente simplificar aqui. Quanto mais simples a gente entender, melhor, porque a ideia é você entender a ideia. O que essa função tá fazendo? Ela tá retornando para mim um objeto. Aí eu posso simplesmente pegar aqui agora, pessoa 1, e fazer aqui uma nova pessoa aqui, ó. Isso é uma das maneiras, tá? Aqui eu vou escrever, por exemplo, o Goth, que tem 17. E essa pessoa 1, ela pode andar depois, né? Em algum momento ela vai poder andar, tá bom? Olha ali, andando, escreveu na tela, andando. E vamos supor que eu quisesse pegar o nome e tudo mais. Cara, isso aqui, simplesmente isso aqui, é uma função construtora, uma factory function. Só que você também tem uma outra maneira. Porque assim, essa daqui você está construindo o objeto dessa forma. Só que existem outras coisas que você também poderia entender como função construtora. Vamos deixar a função mesmo, tá? Então essa daqui é mais a questão da factory, tá? Vamos deixar assim, ó. Tem uma outra paradinha dentro disso, que é a questão de você entender, vamos colocar aqui, ó, a função, que pode ser, que eu vou colocar outra coisa aqui, animal. Vou colocar outra coisa, tá? E aí, olha que legal. Esse daqui eu vou usar o this. E aí eu já te explico o que é this, tá? Nome e, sei lá, classe de animal. Qual que é essa classe de animal? Então, this nome vai receber o nome, tá bem? E o this classe vai receber a classe aqui. O que acontece nesse caso aqui, ó? Lembra que aqui, ó, para eu usar o andar, aqui eu teria que fazer alguma coisa também disso, tá? Vou fazer também de andar e vou atribuir aqui o document write animal andando, só para eu saber, tá? Então o que acontece? Nesse caso aqui, ó, da factory, eu fiz uma função e retornei aqui um objeto. E aí eu posso usar isso quantas vezes eu quiser, né? Quantas vezes eu quiser. Só mudar aqui, pessoa 2, 3, 4, 5. Ganhei um tempo danado, porque eu não preciso mais usar de maneira literal. Só que esse daqui é uma das maneiras da pessoa. Agora, essa daqui, que é uma visão de função construtora, que provavelmente é o que você vai mais ouvir por aí, ela vai funcionar dessa forma. Const. Vamos colocar aqui que esse daqui é o doguinho, tá bem? New animal. E aqui eu vou passar o doguinho. Não sei escrever direito, mas vamos colocar a classe dele é cachorro, tá bem? E aí eu posso pegar o doguinho, e fazer ele andar, tá bem? Então vai aparecer animal andando. O próximo andando é essa pessoa aqui, né? Que tá andando. O que mudou aqui, queridos? E aqui que você precisa entender agora para você ter a clareza da função construtora. O que é que mudou aqui entre a factory, que é apenas uma função que retornou um objeto, e essa daqui que também é um objeto agora. Agora, o doguinho é um objeto, ele é uma instância. O que mudou? Essa palavra-chave new, ela cria uma instância. O que é uma instância? É um clone. Assim, você tem uma forminha, tá? A forminha do seu bolo. Aí você vai lá, colocou o bolo na forminha e pegou um bolinho depois, um biscoito. E aí você foi fazendo vários biscoitinhos, se você quiser. A forminha é a mesma, a forminha animal. E aí você pegou o biscoito, esse é o biscoito doguinho. Pronto. Isso é uma instância. Só entenda isso. Ah, mas a palavra ela não tá muito... Cara, só entenda isso. Se você entender isso, tá ótimo. Então você tem aqui como se fosse o objeto aqui, só que olha que legal. Quando você usa um new, agora aqui dentro você pode usar o que é chamado de contexto. O this, ele é um contexto. Significa que o this name, dentro desse parzinho de chaves aqui, ele vai levar o nome desse doguinho aqui. E se eu criar o doguinho 2 ou o gatinho, se eu criar aqui o gatinho, que é um novo animal, vai ser o gatinho, tá? Que é da classe gato. Olha só.
por causa desse new, esse this agora, referente ao nome do gatinho. E o classe referente à classe gato. Então ele também é uma maneira, e o gatinho vai estar andando aqui também, tá? Andar, só que esse andar aqui é o andar, o próximo andar aqui é o gatinho. Só que veja, você precisa entender que toda vez que eu uso a palavra-chave new, eu posso usar aqui dentro e vai funcionar para mim tranquilamente um contexto chamado this. É sempre this. This significa isto. E isto é referente a quem? É referente ao animal? Não. É referente ao novo new, novo animal que eu criei. Então, aquele this andar do doguinho, ele é do doguinho. Se eu pegasse aqui, por exemplo, this nome animal, doguinho e gatinho andando. Então vamos lá. O this nome aqui dentro, ele funciona tranquilo. Se eu quiser usar aqui fora um this nome, colocando direto, né? Document write, this nome, ele não existe aqui fora. Ele só vai existir dentro desse contexto aqui. E lembrando que o this, tudo isso que eu tô querendo dizer é, o this do doguinho, por causa desse new, é do doguinho. E o this do gatinho é do gatinho. Ou seja, eu tô usando essa palavra-chave this, que significa isto, este, que é um contexto que é referente ao novo animalzinho que eu criar depois. Então, o andar do doguinho é diferente do andar do gatinho, apesar de ter a mesma estrutura. É a mesma estrutura. Funcionaria, Mike, para essa factory que você mostrou aqui antes? Ora, só não estou usando um this aqui. Mas como que eu usaria aqui o nome? Eu passaria o mesmo nome que eu passei ali para cima. Aqui seria nome andando, né? Nome andando. Vamos colocar um BRzinho aqui para ter um break. E aqui a gente libera ele. Ó. Então aqui seria o goth andando. Na factory, geralmente, a gente não está usando this. Por quê? Porque eu não estou fazendo como um new na frente. Se eu quisesse colocar o new aqui, Mike, na frente, existiria um this aqui? Existiria o this? Sim. Aí você pode usar o this aqui. Mas, Mike, peraí. E se eu não colocar? Vamos tentar não colocar, pessoal? Vamos ver o que acontece se a gente não colocar. E se eu não colocar, aqui eu tô pegando o nome, ó, tô pegando o nome, atribuindo ele, e não tô colocando um new na frente. E tô querendo usar, opa, vamos só acertar aqui. E tô querendo usar o this nome. Olha ali, gente, aqui é nome assim, né? Funcionou, Mike, sem a palavra-chave new. Olha só o que tá acontecendo. Pera aí, pessoa 2 é o Gomes. Eu vou colocar aqui, ó, someone. Pessoa 2 é o Gomes e é o Goth que tá andando. Vou até apagar os outros para vocês não se perderem, tá? Olha só, pessoa 1 tá andando, que é o... Agora ficou someone pros dois. E aí? O que pegou? Você tem que entender uma coisa. Não existe mais o this relacionado à pessoa que a gente criou. Você tá entendendo? Ele está relacionado à função que eu criei. Então, por que tá someone duas vezes? Porque é o último carinha que eu tô chamando aqui. Por que aquela hora que eu passei e não usei a pessoa 3 e passei como goth, ele tava duas vezes o goth? Porque ele está usando essa função aqui. E toda vez que eu usar essa função e mandar para cá, o this não existe para a pessoa. Mas, e se eu colocar o new na frente, Michael? E se eu colocar o new na frente? Agora nós temos uma função construtora. Você está entendendo? Agora nós temos uma função construtora. Agora nós temos um this aqui funcionando. Então antes o que era apenas uma factory, por isso a gente tem que entender a diferença dos dois. Quando estava só uma factory, não adianta eu querer usar o this. Não vai funcionar legal. Eu uso apenas as variáveis que eu passar ali. Show de bola? Aqui somos one, pessoa 1, goth andando. Perfeito. Mas, se eu quiser usar um new, estou usando funções construtoras, aqui dentro faz todo sentido eu usar o this. Ok?